Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cantinho Família. Vem comigo acompanhar mais um vídeo de rotina de encomenda da nossa produção de bolos e doces desse último final de semana agora do dia 18 de junho. Nós fizemos 10 bolos e mais 780 docinhos. Estou começando esse vídeo então produzindo pirulito. O chocolate que eu estou utilizando foi esse que eu mostrei aí, um chocolate blend da Genuine. Estou fazendo esses pirulitos pelo método de 34 graus. Fazia bastante tempo que a gente não fazia mais pirulito aqui na produção, porque a gente não está trabalhando mais com doces decorados, mas eu acabei abrindo uma exceção para essa cliente. A quantidade era bem pouquinho, eram apenas 15 unidades de pirulito, num tema que eu tenho os moldes e que eu estou acostumada a fazer. Então por isso eu aceitei essa encomenda dela dos pirulitos junto com os docinhos. Ali então, olha, eu estou aferindo a temperatura que não pode ultrapassar os 34 graus para fazer esse pirulito. E eu disse que eu abri uma exceção, na realidade eu abri duas exceções, porque essa semana agora, na sexta-feira, eu tenho outra encomenda de docinhos que também tem pirulito. A encomenda dessa daí que eu estou fazendo, o tema dos pirulitos era super-herói, e dessa semana vai ser o tema do Mario Bros. E aqui é muito simples de fazer, a gente só vai colocar o chocolate ali nas cavidades, colocar o palito, dar uma batidinha na forma, né, para tirar bolinhas de ar que possam ter ficado e vai levar para a geladeira. O tempo suficiente para essa forminha secar, o chocolate secar. Ele vai ficar opaco e aí você já pode tirar em torno de mais ou menos uns 20 minutos. Olha, a forminha ficou opaca e aí o chocolate vai sair com facilidade da forminha. E aí eu tenho já aqui no canal um vídeo exclusivamente fazendo pirulito, o passo a passo através do método do 34 graus. Se você não conhece ou tiver curiosidade, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu sei que cada pirulito desse, ele pesa em torno de 25 a 26 gramas de chocolate. Então, quando eu tenho pirulito para fazer, eu multiplico pela quantidade que eu vou precisar e derreto o chocolate suficiente para fazer os pirulitos. Como estava muito frio no dia que eu estava fazendo, eu derreti um pouquinho mais, acabou sobrando porque eu fiquei com medo que o chocolate ficasse muito grosso e não rendesse a quantidade suficiente. Quinta-feira, então, eu tinha um bolo na cesta de creme de nozes com creme de coco. Eu amanheci e já fui direto preparar os recheios de creme. Tô fazendo aí o recheio de creme de nozes. E aí esse bolo, ele tem 2 camadas de creme de nozes e uma camada no meio de creme de coco. Eu faço 2 receitas com 2 xícaras de leite e uma receita de 1,5 xícaras de leite, porque assim eu consigo rechear o bolo todinho sem sobra de recheio. E agora então vamos para a receita do recheio de creme de coco. Então eu coloquei ali na panela o leite condensado, são 265 gramas de leite condensado e agora aqui eu vou pesar a farinha de trigo, que são 36 gramas. Essa receita ela está pesada porque nós fizemos baseado na quantidade que a gente precisa de acordo com o tamanho de cada bolo. Então, para cada bolo aqui que a gente vai fazer com recheio de creme, para cada tamanho, a gente desenvolveu as pesagens para facilitar depois na hora de confeccionar. Estou misturando muito bem aqui então a farinha de trigo com o leite condensado e agora eu vou acrescentar uma gema passada pela peneira. Voltei aqui então a minha panela na balança para acrescentar o creme de leite, que são 200 gramas. Aqui é preciso utilizar o creme de leite de lata, porque ele tem mais gordura, né? Ele tem teor maior de gordura e ele vai trazer tanto cremosidade quanto mais sabor para esse creme. O creme de leite ele precisa ser sem soro. E aí então nós vamos misturar muito bem esse creme de leite para dissolver aqui. E aí vamos acrescentar 2 xícaras de leite. A xícara que eu estou utilizando é de 240 ml.
por fim, a gente vai acrescentar o coco ralado. Aqui eu estou pesando 80 gramas de coco, que acaba dando uma xícara também de 240 ml de coco ralado. Coco flocos, que esse recheio fica melhor se for com coco maior. E aí é só levar esse recheio então para o fogo para ele cozinhar. Ele já vai ficar com uma consistência bem cremosinha, bem firminha. E depois que eu desliguei o fogo, acrescentei aí uma colher de chá de essência de baunilha. Se preferir, pode colocar também a essência de coco, que fica muito saboroso. Agora aqui então eu vou rechear esse bolo, que era um bolo pequeno, de 40 a 45 fatias. Eu recebi algumas perguntas em relação ao tamanho de bolos. Então eu programei aqui e vou gravar um vídeo apenas com as formas dos bolos que a gente usa e mostrar para vocês certinho quais são e as medidas. E aqui então eu vou rechear o bolo. Essa calda que eu estou utilizando é calda básica de água com leite condensado. O recheio ele fica um pouquinho firme, porque essa é a proposta, um recheio que ele tenha cremosidade, porém seja consistente também. Estou utilizando aí então a primeira camada com o recheio de nozes. E observem que sempre sobra um pouquinho. Como eu falei no início do vídeo, para esse tamanho de bolo, se eu fizesse 3 receitas com 2 xícaras de leite, eu teria sobra de recheio. Então, para evitar sobra, eu faço uma receita de nozes com 2 xícaras de leite, uma receita de coco com 2 xícaras de leite e uma terceira receita de nozes com 1,5 xícaras. E essa é a consistência do recheio de coco. Ele fica um recheio bem firminho, porém macio e cremoso. Olha com facilidade que você consegue espalhar, mas ao mesmo tempo ele tem estrutura. E esse creme de coco ele pode ser combinado tanto com recheio de nozes, de creme de nozes, como também com creme de abacaxi e também com leite ninho. As 3 combinações ficam muito gostosas e são bolos suaves, ele não fica muito doce. Falando em creme, algumas pessoas pediram também a receita do creme de abacaxi. É basicamente essa mesma receita do creme de coco, com a diferença é que no lugar do coco eu vou acrescentar depois no final, na hora de rechear, o abacaxi cozido. Então, assim que eu tiver a oportunidade, eu trago também a receita certinho de uma versão do creme de abacaxi. Vou checar aqui a agenda para mostrar para vocês. Então, olha, esse bolo que eu estava fazendo era para o dia 16 e depois no dia 17, essa encomenda aí, a cliente mudou para o domingo. Então, ficou para o sábado 5 bolos com mais 140 docinhos. 2 desses bolos eram para o buffet. E no domingo, além da encomenda que tinha mudado a data, no dia 18, então a gente tinha mais 240 doces ali e 2 bolos junto com 100 docinhos. Na segunda, mais um bolinho redondo. Então aqui, antes de ir para o trabalho na sexta-feira, eu já fiz todos os recheios de panela. Estou preparando aí nessa panela com a colher rosa o recheio de Oreo. E depois na panela com a colher vermelha eu fiz o recheio de paçoca. A produção de massas minha mãe depois fez durante o dia, junto com os recheios de batedeira e também as massas dos doces das encomendas do final de semana. Aí nessa panela eu coloquei a paçoca, que a minha irmã tinha comprado essa outra, que ela é um pouquinho menor do que a de embalagem plástica, E aí eu fiquei na dúvida se eu deixava essa daí, que ela era menor e mais delicadinha, para cobrir o bolo depois na decoração ou se eu usava no recheio. Então nessa primeira panela eu utilizei a paçoca menor e depois eu resolvi utilizar a paçoca maior, que eu tinha já em casa também um pouquinho, para fazer a outra receita do recheio. Esse que eu acabei de mexer era o de Oreo e agora sim então eu vou mexer a receita do recheio de paçoca. Esse é um brigadeiro cremoso de paçoca. O ponto do recheio é o mesmo que eu uso para todos os recheios de base de brigadeiro. O ponto de escrever, ou então quando a gente levanta a colher, ele faz um montinho sobre o restante da panela. Tá vendo? Esse é o ponto então, que eu já desligo o meu recheio. Agora eu vou transferir aqui então para essa tigela e colocar um plástico em contato. Vou mostrar para vocês certinho então a receita do recheio.
Na panela eu tenho 2 latas ou 2 caixinhas de leite condensado. Tô colocando aqui também uma caixinha do creme de leite. Vou acrescentar meia xícara de leite. E também vou colocar aqui 4 paçocas. Essa paçoca é maior do que aquela que eu utilizei no primeiro recheio. Tava contando aí para ver quantas que iam sobrar para depois eu usar na decoração. Então foram 4 paçocas no recheio. E enquanto isso, a minha mãe seguia na produção dos bolos. Esse primeiro bolo que ela estava fazendo aí era um bolo de massa pequena. E do outro lado, eu e minha irmã seguíamos então nos recheios de panela. E aí então aqui no final da tarde, quando eu cheguei do trabalho, vou mostrar um pouquinho da produção de doces que eu tinha aqui, já que minha mãe tinha feito. Esse daqui era o bombom de coco, esses outros 3 eram massa de beijinho, esse que tinha marcaçãozinha verde, um era brigadeiro branco e o outro era brigadeiro gourmet e o outro pacote ali do lado era o brigadeiro de ninho. Esse bolo era o que a gente tinha montado de creme de nozes com creme de coco, que era para sexta-feira à tarde. Então eu cobri ele com o brigadeiro branco, conforme a cliente pediu, coloquei as raspas de chocolate e finalizei com um pouquinho de nozes e cereja. E bora então para a montagem dos bolos. Esse primeiro bolo era um bolo de 23 centímetros com o recheio de brigadeiro e morango. Esse bolo a cliente encomendou juntamente com 140 docinhos. O próximo bolo era um bolo do buffet, que eu também tô devendo essa receita, não tive a oportunidade de gravar ainda. Era um recheio de bolo com bombom ouro branco. O terceiro bolo do dia era um bolo pequeno, recheio dele era de leite ninho com mousse de chocolate. E depois o bolo 4 era o bolo de paçoca com leite ninho. Esse também era um bolo de massa pequena. Essa é a consistência do recheio de paçoca que a gente fez de manhã. Eu fiz esse recheio por volta das 6 horas da manhã e eu estava utilizando, já era 7 horas da noite. Então ele ficou aqui o dia todo na bancada descansando e essa é a consistência dele com descanso em temperatura ambiente. Vocês vejam que ele fica um brigadeiro cremoso, mas também macio e estruturado. E nessa primeira camada eu esfarelei uma paçoca porque era o recheio que eu tinha feito com a paçoca menor. Então eu coloquei mais uma paçoca esfarelada só para poder complementar o sabor. É importante não colocar paçoca demais porque paçoca é doce, senão o bolo fica muito enjoativo. E aí depois eu fui montar o quinto e último bolo do dia, que era o bolo do buffet também, um bolo de 25 fatias de leite ninho com Oreo. Sábado então, 6 horas da manhã, a gente já começou a produção de recheios e de massas. A primeira encomenda era só para as 10 horas, então a gente começou fazendo essa primeira etapa de produção para já agilizar o processo, porque tinha muita coisa a ser feita. Tô fazendo aí uma receita de brigadeiro branco, porque a gente tinha um bolo de 2 amores com morango. Aliás, os 3 bolos que a gente tinha para fazer para o domingo, todos eles eram com morango. Aqui então já fiz a primeira receita do recheio. A minha mãe do outro lado começou a produzir as massas. Era um bolo grande e mais 2 bolos de tamanho médio. Esse primeiro bolo então era o bolo de chocolate, tamanho de 50 fatias, que a gente já tem a receita aqui no canal dessa massa, desse tamanho de massa de chocolate para 50 fatias. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links dos vídeos que a gente já tem aqui com massas e recheios. E depois eu fui fazer o recheio de brigadeiro de chocolate. Para o bolo dos amores eu uso 2 partes de brigadeiro de chocolate e o recheio do meio de brigadeiro branco.
Enquanto isso, a minha irmã foi fazendo ali então o camafeu. Esse camafeu era para encomenda das 10 horas daquele bolinho redondo que a gente montou com morango. Eram 140 docinhos, sendo 40 camafeus, 50 doce de leite com coco, que eu estava colocando aí o coco para queimar, que a gente ainda não tinha feito. A minha mãe continuava na segunda produção de massa. E essas eram as forminhas que a cliente tinha mandado para colocar os docinhos. Aqui então a gente já estava guardando o camafeu, que eram 40. Nesse momento estávamos trabalhando nós três, eu, a minha mãe e a minha irmã, enquanto a minha irmã ainda não tinha ido para o trabalho, porque ela também trabalha de sábado. A segunda massa que minha mãe estava fazendo, aliás, já era a terceira. Era o bolo grande, uma massa branca de 60 fatias, que também já tem receita aqui no canal. Você encontra a receita dessa massa grande no vídeo recente de bolo de morango com brigadeiro branco, coberto também de brigadeiro branco. É uma receita de um vídeo recente para bolo de 60 fatias. Aqui então, olha, o coco já tinha queimado e a gente foi fazer esse docinho, 50 unidades. Eu gravei essa receita, depois eu preciso ver se o vídeo ficou bom, consegui editar. E eu trago aqui para vocês a receita desse docinho de brigadeiro de doce de leite com coco queimado. E esse docinho fazia parte, da encomenda da cliente, então eram 40 camafeus, 50 desse daqui de coco queimado e mais 50 unidades de brigadeiro branco passado na pérola. Nesse momento minha irmã já tinha ido trabalhar, então a partir de agora toda a produção é por conta minha e da minha mãe. Aqui então, olha, a gente está fazendo os docinhos passados na pérola. E esse docinho aqui, quando a gente vai passar na pérola, a gente faz um peso de 14 gramas. Eu deixei agora então a minha mãe fazendo ali, terminando esses docinhos, e eu fui fazer o bolo, que esse bolo era junto com os docinhos para as 10 horas da manhã. Estou utilizando aí o chantilly da Flashman, o Gran Finale. Fiz o acabamento ali com o pincel de silicone e finalizei com o bico 1M, fazendo as rosetas ali ao redor do bolo, na mesma cor da forminha que a gente utilizou para colocar o camafeu. Embora o vídeo esteja com uma cor bem apagadinha, esse bolo estava uma cor bem bonita, um tom de salmão. Finalizei depois ali no centro do bolo com algumas pérolas para complementar a encomenda da cliente, que também tinha o docinho de pérola que minha mãe tinha finalizado. Logo depois eu fui fazer esse outro bolo, que era o bolo de leite ninho com mousse de chocolate, que era para as 11 horas da manhã. Esse bolo a cliente não fez nenhum pedido especial, então eu fiz da forma como eu faço sempre, que é uma forma de fazer o bolo bem rapidinho, com o bico 113, o bico folha, coloquei a raspa de chocolate por cima e finalizei com as cerejas. Quem já está me acompanhando há algum tempo, já assistiu algum vídeo nosso, vai perceber que eu sempre faço bolos dessa forma aqui, utilizando sempre o bico folha e raspa de chocolate. É uma forma que eu faço os meus bolos meio que padrão. Se o cliente não faz nenhuma recomendação, então é dessa forma que eu faço todos os nossos bolos, porque é mais rápido e mais fácil para mim, porque o nosso tempo aqui é bem limitado. Fiz ali depois o terceiro bolo, que era o bolo do buffet com Oreo, e esse outro bolo também do buffet, que era o bolo de bombom. Aí eu já aproveitei e já fui fazer também o bolo de leite ninho com paçoca, porque aí eu já finalizava todos os bolos do sábado e eu me dedicaria somente depois à montagem dos bolos e também ao pirulito, porque eu tinha pirulito para decorar ainda. Esse bolo, da mesma forma, finalizei com raspa de chocolate e coloquei as paçocas por cima. Aí depois a gente foi banhar os docinhos já para adiantar a encomenda do domingo, que era a encomenda que a cliente tinha mudado do sábado para o domingo. Esse daí era o bombom de brigadeiro branco. Finalizei esse bombom riscando ali com o chocolate, Aliás, eu estou utilizando cobertura fracionada tanto para banhar o bombom quanto depois na finalização para riscar. E a encomenda dessa cliente era composta por 300 docinhos, 50 de cada sabor.
Eram 50 desse bombom de brigadeiro branco e depois de finalizado ficou desse jeito aqui. E também 50 bombons de coco com abacaxi. Esse bombom de coco com abacaxi tem ótima saída por aqui. Assim que eu tiver a oportunidade, eu gravo também a receita da massa desse bombom de coco com abacaxi. A finalização desse bombom é com coco ralado, então é um bombom bem rapidinho de fazer, que a gente não tem que depois voltar finalizando ele, riscando nem nada. A gente já banha, já coloca ali, enquanto o chocolate ainda tá molinho, coloca o coco ralado e ele fica desse jeitinho aqui depois de finalizado. Bombons prontos. Meu pai chegou então aqui com os morangos. Ele trouxe, acho que 8 não. Foram 8 caixinhas de morango que a gente selecionou já alguns para decoração. Aqui é o primeiro bolo que eu tenho para montar. É um bolo médio, já fiz ali a fatia das massas, né? São 4 fatias de massa. É o bolo de recheio de 2 amores. Então, bora montar o primeiro bolo do dia, que era o bolo de 2 amores com morango, um bolo de massa de chocolate de tamanho médio com rendimento para 50 a 55 fatias. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha mão ali, ela tá manchada de corante, porque eu já estava tingindo as pastas americanas, né, que eu precisaria utilizar depois para fazer o pirulito. Então, por isso que a minha mão tá escura ali, ela tá manchada de corante. E aí depois eu fui fazer o segundo bolo, que era esse bolo aí de massa grande, recheio de leite ninho com morango. Esse bolo era junto com o pirulito e os docinhos que a gente tinha começado a fazer, aqueles bombons que a gente banhou, eram junto com esse bolo aí para encomenda do domingo. E aí, pessoal, no sábado o morango não foi suficiente. Já era mais de 6 horas da tarde e eu estava esperando a minha irmã chegar do trabalho, que ela ia trazer o restante do morango. Então, enquanto isso, a gente já adiantou o que podia aqui, já deixou toda a louça lavadinha, a gente também já deixou o chão todo limpinho para facilitar depois. E aí também a minha mãe já foi dobrando as forminhas que a gente ia precisar dessas caixinhas no dia seguinte das encomendas do domingo. Enquanto isso, olha, aqui já estavam os bombons que a gente tinha banhado para adiantar e eu já aproveitei para começar então a decoração dos pirulitos, que eu não tinha feito nada ainda, apenas tingido massa. Aqui do outro lado eu tinha feito mais um pouquinho de brigadeiro e eu tinha mais 2 bolos para montar. O bolinho redondo de segunda-feira que a gente já aproveitou para adiantar, porque era um bolo de brigadeiro com leite ninho, um recheio que tem boa durabilidade, então a gente já adiantou a montagem dele no sábado à noite. Aqui então, olha, eu comecei a fazer o pirulito. Era o tema de super-herói, eu tenho os moldes, né, de silicone para fazer, então foi bem rapidinho fazer ali a decoração desses pirulitos. Para facilitar, né, na realidade eu deveria ter feito essa decoração já com antecedência e agora era só finalizar. Acontece que eu não tive tempo durante a semana e choveu, então estava bem complicado para trabalhar porque a pasta estava bem melada e eu estava sem o CMC. Esses aqui que eu estou mostrando são os moldes de silicone que eu tenho. Ali eu estou utilizando então o Batman, o Super-Homem, a mão do Hulk e também o martelo do Thor. Como estava tudo muito fresquinho, a pasta estava bem molinha, por sinal, mais do que deveria, eu não estou usando nada para colar, já estou fazendo e colocando direto ali no pirulito. E essa semana eu preciso correr porque eu tenho pirulito na sexta-feira, hoje é segunda, a cliente ainda não passou a quantidade que ela vai querer, eu acredito que seja uma festa pequena, porque ela não é de fazer festa muito grande, é uma festa na sexta-feira com o tema do Mario Bros. Eu não tenho absolutamente nenhum cortador, nenhum molde nesse tema, vai ser tudo modelado à mão. Vai ser simples, eu já mostrei para ela, né, o que eu já fiz nesse tema do Mario Bros, ela gostou,
mas de qualquer forma eu preciso fazer, porque são poucos dias, hoje já é segunda, eu tenho só terça, quarta e quinta para fazer esses pirulitos, tanto o pirulito quanto a decoração. Aqui então agora, olha, eu tô finalizando ali o escudo do Capitão América. E os pirulitos ficaram assim. Aí eu deixei eles passando a noite assim, abertinhos, né? Só coloquei um papel por cima para essa pasta secar um pouquinho. Aí depois eu fui finalizar então a montagem dos outros 2 bolos que estavam faltando. Esse era o bolo médio, também de brigadeiro com leitinho. O outro bolo, que era o bolo redondinho, eu não consegui filmar porque eu achei que estava filmando, mas o celular descarregou. Então, a montagem do bolo redondo eu vou ficar devendo aqui nesse vídeo para vocês. E agora aqui então, no domingo, foi a manhã mais fria dos dias todos que eu acordei. Tava 15 graus aqui na cozinha, a gente acordou bem cedinho porque a encomenda dos docinhos era para 7h30 da manhã. O pirulito, ó, aproveitei para já embalar aqui, a minha mãe já amarrou, as caixinhas estavam dobradas e ali a gente tinha a ameixa também já escolhida porque tinha olho de sogra para fazer. O primeiro bolo era o bolo da cliente com cobertura de ganache, junto com os docinhos e com o pirulito. Eu fiz uma pré-camada com a ganache ali mais firminha com a cobertura e depois eu vim com a ganache de chocolate ao leite mesmo. Fiz um blend, na realidade, de ao leite com amargo para cobrir o bolo. E depois aqui, enquanto isso, a minha mãe e a minha irmã estavam fazendo então os docinhos. Esse primeiro docinho que elas estavam fazendo era o docinho Floresta Negra com chocolate meio amargo. E aí depois que eu finalizei o bolo, eu vim aqui para poder ajudá-las a finalizar a encomenda das 7h30 da manhã. Elas já tinham feito ali na caixa, olha, os 50 brigadeiros tradicionais também da cliente. Depois a gente foi fazer o olho de sogra. Aqui, o docinho de olho de sogra a gente faz passado no açúcar cristal. Ele fica desse jeitinho aqui. E aí, finalizado o olho de sogra, nós fomos para os 50 últimos docinhos dela, que eram docinhos de ninho com Nutella. Aqui agora nós fomos fazer o furinho para colocar Nutella. Eu não consegui colocar fazendo com a pitanga, porque estava muito frio e a Nutella estava muito dura. Então eu aqueci a Nutella no micro-ondas e aí ela ficou mole demais. Nós precisamos colocar preenchendo o buraquinho mesmo. Não deu para testar a Nutella com fazendo a pitanga, né? E a encomenda da cliente então ficou assim: bombom de brigadeiro branco, bombom de coco com abacaxi, brigadeiro tradicional, ninho com Nutella, olho de sogra e gourmet de Floresta Negra. E aí depois, enquanto a minha mãe e a minha irmã deram continuidade aos docinhos, elas fizeram aí 120 beijinhos, eu fui fazer os bolos, porque eu tinha mais 2 bolos para cobrir. Esse era o bolo 2 amores com recheio de bolo de chocolate com recheio 2 amores e morango. Fiz ali com bico folha, finalizado com bico 22 e os morangos por cima. E depois eu já aproveitei para fazer também o último bolo, que era o bolo de ninho com morango, que eu fiz da mesma forma, chantilly branco, bico folha, finalizado com bico 22, raspa de chocolate e o morango por cima. Enquanto isso, elas já tinham finalizado aqui também, aliás, elas estavam finalizando os 120 brigadeiros da outra encomenda. Essa encomenda aí dos 240 docinhos não tinha bolo, era apenas brigadeiro e beijinho. E aqui temos mais um mar de brigadeiros já ficando pronto por aqui. Encomenda finalizada então desses 240 docinhos e ficou assim. E aí, para acompanhar esse último bolo que eu fiz branco de morango com leite ninho,
tinha o centro de docinhos, que era casadinho, e bicho de pé. O bicho de pé elas já tinham feito enquanto eu decorava o bolo, e agora aqui então eu fui ajudar minha mãe a finalizar o casadinho. E a encomenda da cliente ficou assim. Depois, então, na segunda-feira, não consegui gravar por falta de memória no meu celular, eu só finalizei o bolinho redondo, que era de leite ninho com brigadeiro. E é isso então, pessoal. Esse foi o vídeo da nossa rotina dessa semana, rotina de encomenda, da rotina de produção dos nossos bolos e doces. Eu espero demais que vocês tenham gostado de acompanhar mais esse vídeo de rotina. Se gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like para ajudar a fortalecer nosso conteúdo. Muito obrigada pela companhia e assim que eu tiver oportunidade, eu venho compartilhar com vocês mais receitas aqui da nossa produção. Muito obrigada, até mais!